Pessoal, agora eu vou fazer um vídeo que é para a gente saber, fazer um teste para saber quando o número é primo ou não. Para a gente saber quando o número é primo, basta a gente pegar a parte inteira da raiz quadrada desse número e testar todos os primos menores que essa parte inteira da raiz quadrada desse número. O que significa isso? Por exemplo, vamos pegar o número 101 para testar. Quero saber se 101 é primo. Eu pego a raiz quadrada, eu pego a parte inteira da raiz quadrada dele. Vai ser 10, por quê? 10 ao quadrado é 100 e 11 ao quadrado é 121. Então 101, a raiz quadrada de 101 é um número entre 10 e 11, então é 10, alguma coisa que vai ser 10. Então basta eu testar os números, dividir os números por 2, 3, 5 e 7, que são os números primos menores que 10. Se nenhuma dessa divisão der resto zero, é porque 101 é primo. Então vamos testar. 101 dividido por 2, 101 é ímpar, então deixa resto 1. Por 3, a soma dos algarismos aqui não é múltiplo de 3, então não é divisível por 3. Vamos deixar resto 0. 101 por 5 também não, porque aqui não termina com 0 ou 5. E por 7 a gente testa aqui. 101 dividido por 7 vai dar resto 3. Então esse número com certeza é primo. É só fazer esse teste. Já vou explicar por que dá certo. Raiz 119. Vamos ver se é primo ou não. Mesma coisa. Qual que é a parte inteira da raiz quadrada de 119? É 10, porque 10 vezes 10 é 100, 11 vezes 11 é 121. Esse número está entre 100 e 121. Então, vamos fazer os testes também dividindo por 2, 3, 5 e 7, que são os números primos menores que 10. Por 2 vai dar resto 1, por 3, aqui a soma dos algarismos é 11. Então, não deixa resto 0 ao dividir por 3, por 5 também não, porque aqui não termina em 0 ou 5, e por 7, a gente testa aqui. Aí sim, veja bem, 119 divide por 7. Então, 119 é igual a 7 vezes 17. Isso implica que 119 não é primo. Mas por que isso deu certo, pessoal? Porque basta, igual eu falei, se o número for primo, algum número menor que a parte inteira da raiz quadrada dele vai aparecer em sua decomposição. Porque senão vai dar algo contraditório. Por que daria algo contraditório? Veja bem, vamos demonstrar isso. Suponha, por absurdo, que n possa ser escrito de que maneira? N é igual a vezes b, com a e b pertencente a z, ou seja, a e b inteiros, e que ambos, a e b, sejam maiores que raiz de n. Vamos supor que isso aconteça. Se isso acontecer e a gente chegar numa contradição, qual é a contradição disso? Que pelo menos um dos fatores aqui tem que ser menores que a raiz de n. Ou seja, em particular, menores que a parte inteira da raiz de n. Ou seja, vamos supor que isso acontece. Significa então que n é igual a vezes b, que é maior que quem? Que raiz de n vezes raiz de n, pela nossa hipótese, mas raiz de n vezes raiz de n é n. Isso implica então que n maior que n, o que é uma contradição. O que é uma contradição. Ou seja, qual que é a contradição me diz? Que pelo menos um dos fatores, se ele estiver decomposto em dois fatores, pelo menos um deles vai ter que ser menor que a raiz quadrada inteira de n. A parte inteira da raiz quadrada de n. Ou seja, basta a gente fazer esses testes. Vamos fazer um outro teste aí. Vamos supor 211. A parte inteira da raiz de 211 é quanto? 10 vezes 10 é 100, 11 vezes 11 é 121, 12 vezes 2 é 144, 13 vezes 13 é
69, 14 vezes 14 dá, 15 vezes 15, 225, vai ser 14, alguma coisa, certo? Porque o 225 é logo após 211, então isso aqui é 14, raiz quadrada desse número é 14, alguma coisa, então aqui 14. Basta a gente testar então os primos até 14, ou seja, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Observa que 2 a gente nem precisa ficar testando, porque o número com certeza é ímpar, né? Então tá, 211 por 3 não vai ser divisível, porque a soma aqui não dá múltiplo de 3, por 5 também não dá certo, porque não termina em 0 ou 5, por 7 vai dar 211 dividido por 7, 3 vezes 7, 21, o resto 1 não é, por 11, 211 dividido por 11 vai dar 1 aqui, vai dar 11, 101, mas 101 é primo, que a gente viu, então também não é, só sobrou 13. Com certeza vai ter, se for primo, não pode ser divisível. Mas se não for primo, só restou 13. Tem que ser divisível, então 211 por 13, aqui vai dar 1, 13 para 21, 8, 81, acho que aqui a gente põe 6 vezes 13, né? Vai dar 6 vezes 10, 60, 3 vezes 6, 18, 78, resto 3, ou seja, também não é divisível por 13, então com certeza 211 é primo. Então basta a gente testar a divisão por números menores que a parte inteira da raiz quadrada desse número que a gente quer saber se é primo ou não. Nesse caso, 211 é primo. Então, pessoal, significa isso. Essa propriedade aqui, ela nos quer mostrar que se o número não for primo, um desses aqui vai ter que ser fator dele. Um dos números menores que a raiz da parte inteira dele. Porque senão, quando a gente multiplica dois números, se for tudo maior, quando a gente multiplicar os dois, vai ser algo maior que a raiz quadrada dele por ele, pela raiz quadrada, que vai ser um número maior que ele. Então, por isso que tem que dar certo ao testar números menores que a parte inteira da raiz quadrada dele. Então, algum fator desse vai ter que aparecer caso ele não seja primo. E caso seja primo, nenhum aparece. Aí a gente pode cravar que ele é realmente primo. Então é isso, pessoal. Eu queria passar essa informação aí, que ela é bem interessante. Falou, um abraço.